Fala, galera! Então vamos lá, vamos bater um papinho aqui sobre a participação do nosso Flamengo no Mundial de Clubes 2025, né? Um Mundial que começou ali, né, que a gente ficou receoso, como é que vai ser o Flamengo, como é que vai se comportar o Mengão, né, nessa primeira fase, e a expectativa, né, ela foi, muito além, né? O time conseguiu aí a liderança do grupo. Muitos falam, poxa, a liderança do grupo, a gente vai pegar o Bayern de Munique nas oitavas de final. Gente, não importa, né? Vamos avaliar a primeira fase. A primeira fase do Flamengo foi muito boa. O Flamengo ele dominou os 3 jogos, né? O Esperance vencendo por 2-0, dominando seu adversário. Não concordo com muitas críticas que fizeram alguns jornalistas com relação a esse jogo, dizendo que o Flamengo não jogou bem, não mostrou o seu melhor, né? O Flamengo ele conseguiu vencer com propriedade, jogando muito bem. E na partida contra o Chelsea, né, o Flamengo ele venceu por 3-1, mostrando um baita futebol, elogiado por muitos, né, da imprensa, por clubes aí europeus que ficaram de olho, né, no nosso elenco. Inclusive o Thomas Müller está pedindo até umas dicas aí pro Rafinha. O Thiago Alonso elogiou o Mengão. E galera, o Flamengo venceu o jogo, né? Tinha tudo para dar errado. O Wesley, né, cometeu aí uma falha, entregou a paçoca, mas mesmo cometendo essa falha, manteve a tranquilidade, né, e teve perseverança para se superar e fazer uma excelente partida, contribuindo muito para a vitória do Flamengo por 3-1. Uma vitória que nos encheu de orgulho, né? Uma vitória que fez com que muitos, né, olhassem para o Mengão pelo futebol apresentado com muito respeito, que nos deixa assim, muito confiantes para as oitavas de finais. E o jogo, cara, que nos emocionou tanto, teve a participação ali fundamental do Bruno Henrique, cara, como sempre decisivo, ídolo demais. Eu brinquei, inclusive, né, em um dos vídeos que eu faço para os amigos, que ele tem que apostar à vontade, deixa ele à vontade, é muito ídolo, fazendo gol aí do empate, né, e tendo uma participação, né, cara, no jogo que foi fundamental. O Plata fez uma partidaça, que jogador é o Plata, e o Gerson, né, comendo a bola, jogador monstruoso, tá sendo monstruoso nesse Mundial, e muito diferente do que muitos pensavam, né? Poxa, o Gerson que aceitou a proposta para o Zenit, será que vai jogar relaxado? Será que vai deixar, né, para descansar nesse Mundial? Nada disso, cara. O Gerson está muito empenhado, né, sendo um baita capitão, né, cara, representando muito bem esse espírito, né, do Flamengo dentro de campo. Bom, sobre o terceiro jogo, o Flamengo já classificado, nós empatamos em 1-1. O Flamengo foi muito pouco efetivo, né? Faltou acertar a pontaria. O Flamengo ele colocou 4 bolas na trave, né, do Los Angeles FC. O Flamengo dominou as ações, né? Só que achei que poderia ter caprichado mais. E teve um pouquinho de sorte também, que teve uma bola ou duas do Pedro ali que poderia ter entrado, né? Enfim. Inclusive ia ser um golaço, né, cara? Que ele pega a bola meio voleio ali de bicicleta, enfim, no segundo tempo, que poderia, né, mudar aí o resultado. Mas empatamos 1-1. O Mengão o Flamengo teve aí a ausência de alguns jogadores, né? E qual a expectativa que eu tenho no jogo contra o Bayern de Munique? A melhor possível, cara. Eu sou um torcedor muito esperançoso, muito confiante, né? Não sou aquele torcedor que fica com o pé atrás, né? Pelo contrário, eu sou o tipo do torcedor, e acredito que os membros, né, os meus amigos que participam do canal comigo, como o Wagner, como o Francis, o Lucas, o Jorge, cara, sejam confiantes assim, como eu, né? O Flamengo que vem bem nesse Mundial, né? Não é à toa, cara, que o Bayern de Munique, né, através lá do Thomas Müller, está querendo estudar o Flamengo. Isso é muito bom, isso me deixa assim com muito orgulho, porque é sinal de que nós estamos fazendo um bom papel, né? Muitos falam, mas o Flamengo poderia terminar em segundo, né, para pegar lá, cara, de boa. Lá atrás, ninguém pensou nisso, ninguém pensou que o Botafogo
poxa, fosse perder para o Atlético de Madrid, enfim, né? Que ia ter poxa, que ia ter esse cruzamento. Não, o Flamengo fez o que tinha que fazer, como clube grande, terminar em primeiro lugar, gente. Terminar em primeiro, né? Representou muito bem, independente do resultado contra o Bayern de Munique, né? Nós temos que pensar assim, nós temos que pensar, né, que o Flamengo ele teve uma postura de um clube gigante na primeira fase. E ele vai entrar bem contra o Bayern de Munique e eu acredito na vitória. Eu preciso acreditar na vitória. Eu sempre digo uma coisa, eu acreditei em Flamengo, né, ao longo desses 41 anos, eu tenho 41 anos, mas posso falar que eu tenho 35 anos como torcedor. Cara, já acreditei em cada situação, né, pífia que o Flamengo passou dentro de campo, né, com elencos assim tenebrosos para ganhar competições, cara, dificílimas, né, como o Brasileirão, como a Libertadores. Por que eu não vou acreditar agora? Né? Claro que eu tenho que acreditar. Vamos em frente, vamos em frente. Então é isso, né? Quero deixar aqui o seguinte: o Flamengo ele vai propor no jogo sim, o Flamengo ele vai jogar para frente, né? O Flamengo ele não vai se abdicar das suas características. Tenho fé nisso, tenho muita fé nisso. Então, galera, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu comentário, que é importantíssimo. Eu quero saber o que você, torcedor rubro-negro e rubro-negra, estão achando até o momento da participação do Mengão no Mundial de Clubes 2025. E eu quero saber também, né, qual é a sua expectativa para o jogo contra o Bayern de Munique. Valeu? Um abraço, saudações rubro-negras. Tamo junto, valeu!